Bom dia de volta, né? Nossa última aula de hoje é com fundamentos do laboratório clínico, né? E aí, dando continuidade ao assunto da RDC, a gente parou exatamente nesse slide. E aí, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o regulamento técnico para funcionamento de laboratórios clínicos, que é a interpretação e o atendimento aos requisitos dessa RDC de 2005, né? E nós vamos tratar desses regulamentos justamente porque é interessante e importante que vocês conheçam quais são os regulamentos técnicos para o funcionamento do laboratório, porque quando você trabalhar em um, ou você fizer um estágio, você vai saber identificar se esses pontos do regulamento estão em ordem, tá? Então, é interessante que você tenha esse conhecimento. Então, as condições gerais de organização para interpretação e atendimento dos requisitos. A gente vai falar um pouquinho. Primeiro, a organização. O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial, eles devem possuir um alvará, desculpa, um alvará atualizado, expedido pelo órgão sanitário competente. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas sempre fica na parede, né? O alvará de funcionamento daquele laboratório. E ele tem um prazo de validade que é uma data estipada para que faça uma nova visitação, de ver se as condições ainda estão adequadas para poder emitir um novo alvará de funcionamento. Então, há sempre que ser atualizado. Então, é uma exigência. O alvará sanitário de licença de funcionamento e licença sanitária, ele é um documento expedido pelo órgão sanitário competente estadual, municipal e do Distrito Federal, que libera o funcionamento dos estabelecimentos que exerçam atividades sob regime de vigilância sanitária. O laboratório clínico, né, de análises clínicas, ele precisa ser fiscalizado pela vigilância sanitária, porque, como a gente já sabe, lida com amostras biológicas, né? Então, apresenta riscos sanitários, sim, para a saúde pública. Então, por isso precisa ser regulamentado, precisa ser monitorado. A obtenção ou renovação do alvará é uma licença sanitária, ela está condicionada ao atendimento dos requisitos desta RDC, que é a 302 de 2005. Tá? Então, é necessário que estejam tudo em ordem. Então, o laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial devem possuir um profissional legalmente habilitado como responsável técnico, né? Então, esse profissional ele precisa ser um profissional legalmente habilitado, profissional com formação superior inscrito no respectivo conselho de classe, com suas competências atribuídas por lei. Então, é preciso que o profissional esteja com o seu CR, que é o Conselho Regional, o registro no seu CR, em dia. E para esse tipo de condição que a gente está debatendo, pode ser um profissional legalmente habilitado que assume perante a vigilância sanitária a responsabilidade técnica do laboratório clínico ou do posto de coleta laboratorial. Então, pode ser um patologista clínico, um farmacêutico bioquímico e um biomédico, né? Então, o responsável legal geralmente se enquadra nesses três profissionais para o laboratório clínico: o farmacêutico, bioquímico, biomédico e o patologista clínico, médico patologista clínico. Tá? Organização. O profissional legalmente habilitado pode assumir perante a vigilância sanitária a responsabilidade técnica de, no máximo, 2 anos laboratórios clínicos e, no máximo, 2 anos para posto de coleta laboratorial, ou 1 ano para laboratório clínico e 1 ano para posto de coleta laboratorial. Então, é necessário que o responsável clínico renove também essa, é, essa autorização a cada 1 ano ou 2 anos, depende do documento quando foi emitido. Então, não é vitalício, né? Não é algo que eu começo hoje e aí eu só saio quando eu quiser. Não. É algo que tem que ser sempre revisado para ver se aquele profissional está em condições, se ele ainda continua em condições de continuar no cargo. Então, é sempre feita uma observação nesse sentido também. Em caso de impedimento do responsável técnico, o laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial devem contar com um profissional legalmente habilitado para substituí-lo. Então, tem que ter um, que é o principal, que tá responsável, mas tem que ter outro
para ficar na reserva, digamos assim, caso o outro precise ser substituído por algum motivo, seja qual for, doença e tudo mais. Evidências. Certidão de regularidade do laboratório de conselho de classe com designação do ART, assistente ou substituto, do responsável técnico, né? Ou documento interno com a designação do substituto. Então, em alguns casos desse impedimento, né, que o responsável técnico pode ter, aí você tem que ter essa certidão de regularidade do laboratório clínico e esse documento de designação para esse novo responsável técnico, substituto e assistente já registrado previamente na Professor, escolha. você pode falar um pouquinho mais alto que eu não tô escutando nada, não. Tá ruim, é o áudio? No meu tá. Pronto, então tem que aumentar mais aí, usar o fone, tá? Mas tá, eu acredito que deve estar normal o áudio, porque eu Eu dei tô de áudio fone. inteiro. Hã? Eu estou de Viu? fone. Oi, Anara, eu acho que é o Tranquilo. seu mesmo, porque aqui tá bem alto. Pois é. É porque isso acontece direto. Um ou outro aluno diz que Tô está baixo escutando bem. e a maioria diz que está alto. Então, Agora tá gente, melhor, porque o senhor aumentou o tom de voz. eu não aumentei não, eu coloquei o microfone praticamente dentro da minha boca, entendeu? Eu botei bem pertinho da boca. Então, aí, em caso de impedimento do responsável técnico, o laboratório clínico e o posto de coleta, eles devem contar com esse profissional legalmente habilitado para substituí-lo. Então, a gente tem que já ter em mente e na reserva aí, e registrado também, feito aí as evidências corretas para esse substituto, porventura seja necessário. Todo laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial público ou privado, eles devem estar inscritos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que é o chamado CNES, tá? Então, cabe ao gestor municipal de saúde o cadastramento e manutenção dos estabelecimentos junto ao CNES. Instruções naquele site ali, que é o site Professor, o que é cnes.gov.br. CNDF? Eu não entendi. CNES Sim. Ou significa CNAS. Então, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, Ok, obrigado. tá? E aí tem esse site aí não sei se você está conseguindo ver no slide, que é onde é feito esse cadastramento dos gestores municipais, né? E da manutenção do estabelecimento. Então, as instruções do site lá, vai estar tudo certinho, e na opção institucional e legislação, baixa e imprime as fichas, né? Para serem preenchidas, bem como o seu manual de preenchimento constante na opção de serviços e recebimento e arquivos para download e manuais de ficha. Então, dá para fazer todo esse preenchimento de pedido de autorização, né, através desse site, porque é o site oficial, onde consegue fazer esses registros de inscritos, né, de laboratórios, de estabelecimentos. Mas aí ele vai passar por um processo de aprovação, tá bom? A direção e o responsável técnico do laboratório clínico e do posto de coleta laboratorial têm a responsabilidade de planejar, implementar e garantir a qualidade dos processos, incluindo a equipe técnica e os recursos necessários para o desempenho de suas atribuições. Então, os recursos humanos, né, que são as funções adequadas para o funcionamento da estrutura, equipe suficiente para atender a demanda, recursos materiais, como instalações e equipamentos suficientes para atender a demanda. Então, tudo isso está incluso aí no pacote para ser autorizado o funcionamento e a regulamentação concedida, né, de funcionamento pelo CNES, Conselho Nacional de Funcionamento, incluindo no 514B da mesma RDC que a gente está falando, a proteção de informações confidenciais dos pacientes. A gente sabe, a gente debate isso em ética, que é o sigilo de informações no atendimento de exames. Entrega de laudo somente ao paciente devidamente identificado ou contra a apresentação do protocolo. Não pode, em hipótese alguma, você entregar um resultado de um exame que não é a pessoa, a não ser responsável legal, né? A gente sabe disso. Entrega de laudo somente ao paciente devidamente identificado. Declaração de sigilo profissional da equipe. Então, a galera tem que assinar essa declaração e todo mundo tem que cumpri-la, porque não adianta
você assinar e não cumprir, né? Então, isso também é previsto na RDC, porque é uma falta ética, né? A gente sabe disso. Incluindo no 514C, a supervisão pessoal técnico por profissional de nível superior legalmente habilitado durante o seu período de funcionamento. Então, a supervisão é uma atividade realizada com a finalidade de verificar o cumprimento das especificações estabelecidas nos processos operacionais. Então, a evidência, a descrição de funções, a descrição de procedimentos de manual ou em POP específico e a execução de procedimentos conforme planejamento. Então, mesmo tendo profissional responsável técnico, é necessário ter um supervisor que vai observar se as normas previstas estão sendo cumpridas, né? Como essa questão da descrição de função, descrição de procedimento e procedimentos conforme planejado. Então, é necessário ter um supervisor também previsto na RDC. Na 5114D, os equipamentos Professor, reagentes... licença. Oi, amor. E a Nara pediu para me avisar que ela saiu porque vai reiniciar o celular, que ela não está conseguindo escutar. Tá certo? Já voltei, professor, acho que é meu celular que tá bugado, porque a imagem tá preta. Ou o senhor parou de compartilhar a tela? A sua foto estava escura para mim mesmo. Só que eu não falei nada porque eu achei que era alguma coisa. Não Então, sei o que voltando, é. né, gente? Tem que dar uma reiniciada e depois limpa os arquivos, deve estar cheio de coisa. Os equipamentos, reagentes, insumos e produtos utilizados para diagnóstico no uso in vitro, em conformidade com a legislação vigente, então é necessário ter a evidência da relação dos equipamentos utilizados com os respectivos dados e os números de registro na Anvisa, disponibilizar o número de registro também na Anvisa dos reagentes, dos insumos e dos produtos utilizados no laboratório. Na 51414, ou na 514E, a utilização de técnicas conforme recomendações do fabricante, como equipamentos e produtos, foi eu que tirei um negócio aqui da língua, ou com base científica comprovada, a disponibilidade de instruções de uso e manuais de equipamentos conforme recomendações do fabricante, ou referenciada em literatura especializada, também tem que estar prevista e incluindo aí o rol de exigências, né? Então, a evidência, as instruções de uso em língua inglesa, ou em língua portuguesa, perdão, próprias, tanto no POP como nos IPs, que é os procedimentos operacionais padrões, e as instruções técnicas, ou do fabricante, tanto para os exames como para os equipamentos. A organização, incluindo 514F, a rastreabilidade de todos os seus processos, e a rastreabilidade é a capacidade de recuperação do histórico, da aplicação ou da localização daquilo que está sendo considerado e valorizado por meio de identificações registradas. A organização também prevê cadastro com nomes de pacientes, data e hora de atendimento e coleta, identificação de quem colheu, né, que isso sempre vai ser exigido, registro de dados brutos da realização dos exames, lotes de reagentes utilizados, associação de que o exame foi realizado e com qual lote, registros dos resultados do controle de qualidade interno e registros de liberação dos laudos. Isso até a liberação dos laudos precisa estar registrado. E os registros de quem retirou esse laudo no final das dependências do laboratório. Quem retira o laudo sempre assina, não é isso? Então também tem que ter esses registros arquivados. Isso é uma exigência da RDC. O laboratório clínico, no 5.1.5, e o posto de coleta laboratorial, eles devem dispor de instruções escritas, né, e atualizadas das rotinas técnicas implantadas. Então, a instrução escrita é toda e qualquer forma escrita de documentar as atividades realizadas pelo estabelecimento e ou serviço, tanto no POP como em instruções técnicas e em fluxogramas, né? No 5.1.8, as atividades de coleta domiciliar em empresa ou em unidade móvel devem estar vinculadas a um laboratório clínico e devem seguir os requisitos aplicáveis definidos neste regulamento técnico. Então, a coleta laboratorial domiciliar é a realização de coleta de amostra em paciente na sua residência. Coleta laboratorial em empresa é a realização de coleta de amostra de paciente no âmbito de uma empresa. E a coleta laboratorial em unidade móvel é a realização de coleta de amostra em um paciente de unidade móvel. A gente sabe que isso é possível e que é previsto na atividade laboratorial
mas que também deve estar organizada e autorizada dentro das regulações técnicas exigidas pelo protocolo da RDC. E aí, a interpretação e atendimento aos requisitos nas condições gerais voltadas para os recursos humanos. Então, nós falamos de especificações técnicas de funcionamento, falamos de especificações técnicas que envolvem as atividades do laboratório, e agora a gente vai falar das condições gerais para as especificações técnicas dos recursos humanos, que é a interpretação e o atendimento dos requisitos básicos previstos por essa RDC também. Então, na 5.2.1 dos recursos humanos do laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial, eles devem manter disponíveis registros de formação e qualificação de seus profissionais compatíveis com as funções desempenhadas. Então, é necessário que haja um dossiê profissional, né, de cada um dos funcionários. Deu uma travadinha aqui, só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo botar para vocês. Tá aparecendo... Ah, agora vai. Pronto. O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial, eles devem manter disponíveis registros da formação e qualificação de seus profissionais compatíveis com as funções desempenhadas, que é um dossiê profissional. Então, eu, como responsável técnico, por exemplo, biomédico, vai ter lá o meu histórico, que eu sou formado, que eu tenho registro no CRBM, vai estar o número do meu registro e todas as minhas especificações profissionais em termos de qualificação, de cursos, né? Então, eles fazem esse rol. No caso de um técnico, como vocês, vai estar lá o certificado, né, de vocês, o relatório de estágio, essas coisas do tipo. O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial devem promover treinamentos e educação permanente aos seus funcionários, mantendo disponíveis também esses registros nos mesmos, que é a NR32. É uma norma regular, né, que é prevista que todo funcionário ele deve passar por uma reciclagem de treinamentos, né, durante a sua prática de trabalho, né, em empresas. Então, as empresas elas são obrigadas a dar treinamentos de vez em quando, atualização, e isso tudo fica registrado e o funcionário também recebe uma certificação de que participou. Definição das funções e cargos com os requisitos mínimos. Algumas atividades são privativas de profissionais habilitados e supervisão técnica e liberação e a assinatura de laudos. Então, recomenda-se também no POP para treinamento, né? E o arquivo é atualizado nos requisitos de formação, habilitação, qualificação e treinamento do pessoal. Recomenda-se sempre uma pasta individual por membro da equipe. Todos os profissionais do laboratório clínico e do posto de coleta laboratorial têm que ser vacinados conforme e devem estar em conformidades vigentes propostas pela NR07, que ficou sobreposto aí, mas dá para entender. E aí, vacinação de todos os tipos, seja de hepatite, seja de doenças como cachumba, essas doenças que podem ser infectadas em um laboratório, tá? E também campanhas gerais, como, por exemplo, a da Covid-19. NR32, de 16 de 11 de 2005, ela prevê sobre a segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. A portaria número 597, de 8 de 4 de 2004, ela institui o Programa Nacional de Imunizações. Então, todas elas estão previstas aí dentro dessa condição geral de recursos humanos. E o registro de vacinação ou laudo de exame que comprova a imunidade contra, principalmente, como eu falei, hepatite B, tétano, difteria, né, entre outras, e as campanhas também atuais, como, por exemplo, a Covid-19. E aí, dentro das condições gerais também dessa mesma RDC que nós estamos debatendo, a 302 de 2005, há também as condições para funcionamento em assuntos que concernem a infraestrutura. Então, no 5.3.1 da mesma RDC, a infraestrutura física do laboratório clínico e do posto de coleta, eles devem atender aos requisitos da RDC Anvisa número 50, de 21 de 2 de 2002,
e suas atualizações ou outro instrumento legal que venha a substituí-la. Então, a aprovação prévia do projeto pela Anvisa, considerar também a RN 32, que é a Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, e aí eles vão avaliar a estrutura física adequada. É como eu acho que eu já falei aqui, mas vocês devem saber disso. Que os laboratórios clínicos, uma torneira e uma pia, ele tem um lugar certo de estar. Uma bancada, uma geladeira, uma centrífuga, eles têm um lugar certinho. Se isso não estiver obedecendo às normas que prevê essas NRs 32 e a RDC número 50, e, consequentemente, a RDC 302, o laboratório ele está inadequado. Então, é necessário que faça adequações, né? Troque os objetos e as coisas para os ambientes certos. E tem as medições, né, de cada sala. Então, tudo isso tem que estar de acordo. E aí, dentro das condições gerais, também tem as exigências voltadas para equipamentos e instrumentos de laboratórios, né? Então, no parágrafo 5.4.1, o laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial devem, no 5.4.1a, possuir equipamentos e instrumentos de acordo com a complexidade do serviço e necessários ao atendimento de sua demanda. Então, o equipamento laboratorial ele é uma designação genérica para um dispositivo empregado pelo laboratório clínico como parte integrante do processo de realização de análises laboratoriais. O instrumento laboratorial é a designação genérica para dispositivos empregados pelo laboratório clínico que auxiliam na execução de uma tarefa analítica. Então, o equipamento, por exemplo, centrífuga, microscópio e os instrumentos, como, por exemplo, placa de Petri, tubo de ensaio, tudo isso tem que obedecer aos requisitos necessários. Então, eu tenho que ter um laboratório com tantos microscópios, e esse microscópio tem que ser de luz, no modelo tal, porque senão não dá para visualizar bem. Os tubos de ensaio tem que ser no modelo tal, porque é exigido para fazer determinado tipo de exame. Até isso tem que ser observado e cumprido. O laboratório deve apresentar um documento com a relação dos seus equipamentos e os equipamentos disponíveis conforme a demanda. Então, tudo tem que estar registrado. É tanto que nos equipamentos tem aquela plaquinha dizendo patrimônio, né? Aí tem uma numeração, justamente por isso, porque está registrado, aquilo ali é uma segurança de avaliação e de qualidade também na análise. Então, os produtos para diagnóstico in vivo também precisam atender a alguns requisitos, né? Então, a interpretação e atendimento desses requisitos são: na 5.5.1, o laboratório para produtos de diagnóstico in vivo, o laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial devem registrar a aquisição dos produtos para o diagnóstico de uso in vivo, reagentes e insumos, de forma a garantir sua rastreabilidade. Então, a rastreabilidade é a capacidade de recuperação do histórico da aplicação ou da localização daquilo que está sendo considerado por meio de identificações registradas. E o registro manual ou eletrônico desses reagentes e insumos adquiridos com a identificação do nome do produto, fabricante, número do lote, data de validade, datas de início e final de uso, de forma a permitir que a rastreabilidade de um produto foi identificada e mais quais as amostras que foram testadas com este produto. Então, veja, eu preciso saber nos protocolos de operacional padrão qual o tipo de reagente que eu uso, a concentração, qual o nome da marca, data de validade, tudo isso está rastreado a partir do momento que eu faço um procedimento técnico, né, gente? Então, quando eu estou fazendo uma análise de bioquímica, por exemplo, eu uso determinados reagentes. E aí é feita essa rastreabilidade através do histórico do uso, quando você registra aquele procedimento no sistema informativo do computador. Então, quando você faz esse diagnóstico em vivo, né, você está usando ali uma amostra sanguínea de uma pessoa que está viva, né, você vai utilizar alguns reagentes e insumos, e aquilo ali precisa ser registrado para entender como está sendo feito e garantir também aí uma boa qualidade nos procedimentos. No parágrafo 5.5.5, o laboratório clínico que utilizar metodologias próprias in-house devem documentá-las, incluindo também, no mínimo, né, descrição de etapas do processo, especificações e sistemáticas de aprovação de insumos, reagentes e equipamentos e instrumentos,
E na 5.5c, a sistemática da validação, que é um procedimento que fornece aí as evidências de que um sistema apresenta desempenho dentro de especificações de qualidade e de maneira a fornecer também resultados válidos. Então, todos esses registros não é apenas para você cumprir um protocolo, mas também para garantir que você está fazendo a coisa da maneira correta e também se preocupando com o produto final, que é o resultado do exame, para que você dê um diagnóstico eficaz, preciso e coerente, né? E aí, as condições gerais, óbvio, que também iam regulamentar o descarte de resíduos e rejeitos, né, gente? Que isso é uma questão muito séria. Então, no parágrafo 5.6 de descartes e registro de rejeito, no 5.6.1, o laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial, eles devem implantar um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, que é o PGRSS, atendendo aos requisitos da RDC Anvisa número 306, de 7/12 de 2004, suas atualizações ou outro instrumento legal que venha a substituir. Então, nessa PGRSS, ela é aprovada por órgãos competentes e implementados. E o registro de coleta de serviços de saúde observados aí para essa questão do descarte. Também tem as condições gerais para requisitos de biossegurança, sempre, né, gente? Então, no 5.7.1, o laboratório clínico e o posto de coleta, eles devem manter atualizados e disponibilizar isso para todos os funcionários em instruções escritas de biossegurança, contemplando no mínimo os seguintes itens. 5.7.1, A, B, C e D. No A, normas de conduta de segurança biológica, química, física, operacional e ambiental, conforme a NR9 PPRA, que é a norma de segurança técnica. No item D, as instruções de uso para equipamentos de proteção individual, né, e de proteção coletiva na NR6, que eu fiz questão de trazer isso no início das nossas aulas, lembram? E o C, no item C, procedimentos de casos em casos de acidente, vai estar lá descrito, aqui é só um resumo, tá, gente? Mas lá vai estar todo o procedimento escrito, porque esse documento, como eu disse na aula anterior, ele é gigante, ele é grande para ler. E a letra D, no item D, manuseio e transporte de material e amostra biológica, que trata do acondicionamento, né, e como você deve armazenar. E também, nas condições gerais de limpeza, desinfecção e esterilização, existem também alguns requisitos. Então, no item 5.8 e 5.8.2, a limpeza, desinfecção e esterilização, então, os saneantes e os produtos usados nos processos de limpeza e desinfecção, eles devem ser utilizados segundo as especificações do fabricante e estarem regularizados junto também à Anvisa, né, de acordo com a legislação vigente. Então, não é todo tipo de sanitizante que você pode utilizar no laboratório, não. Existem aqueles que a Anvisa aprova e recomenda. Então, o saneante é uma substância, uma preparação destinada a uma higienização, desinfecção, esterilização e desinfestação domiciliar em ambientes coletivos, públicos e privados, em lugares de uso comum e de tratamento de água. E os processos operacionais, que é a interpretação e ela atende também aos requisitos, a gente vai deixar para a próxima aula, porque, como eu disse, essa aula é um pouquinho grande, né, esse assunto. Então, a gente vai falar na próxima aula sobre essa etapa da interpretação de processos operacionais e o que essa RDC prevê. Tá bom, galera? Ficamos por aqui, tudo bem? Vocês estão ouvindo? Uhum. Dá certo, professor. Querem trazer alguma pergunta, alguma coisa? Não. Eu não. Pronto. E aí eu sugiro para vocês, eu ainda não fiz isso, mas baixem essa RDC 302/2005 e tenham nos arquivos salvos aí do computador, do celular.